Então, mesmo com a existência de procedimentos de controle operacional, podem ocorrer situações de descontrole. Todos os acidentes potenciais e as situações de emergência que tenham sido identificadas como potencialmente impactantes ao meio ambiente, à segurança das pessoas e ao patrimônio, eles devem possuir procedimentos, planos de emergência, para assegurar uma resposta apropriada para esses eventos, inclusive com a prevenção e mitigação dos impactos ambientais. O simulado de emergência, ele serve, entre outras coisas, para atender à legislação, serve também para testar a competência da empresa em responder a situações de crise. A importância do simulado é que a repetição traz a experiência. Isso também, a gente pode fazer analogia entre o treinamento dos brigadistas em um simulado e o treinamento de atletas para uma competição. Porque da mesma forma que um atleta treina os músculos para conferir uma memória muscular que vai ser utilizada numa competição para valer, e ele adquire essa memória muscular através da repetição de situações de competição, mas no treinamento, o brigadista ele vai repetir várias vezes nos simulados as situações em que ele poderá encarar num acidente real. Essa repetição que vai trazer a experiência para ele saber como combater a emergência. Por que o simulado, em função disso tudo, deve ser realizado dentro da empresa? É porque se aplica o aprendizado nos sistemas e nos recursos que poderão ser utilizados na prática. Se você faz um simulado fora da sua empresa, num campo de treinamento alugado ou de terceiros, você não vai estar treinando os seus sistemas, os seus recursos, e que faz toda a diferença numa situação real. É lógico que num treinamento de formação de brigadistas é importante e deve ser feito um treinamento em que tenha os recursos para que o brigadista aprenda e se forme no combate à emergência. Mas é fundamental que o simulado ele seja feito e programado para dentro da empresa. Um exemplo real que eu já vi acontecer, um simulado foi feito dentro de uma empresa pela primeira vez. Quando soou o alarme de emergência, as pessoas não saíram dos seus lugares. Ninguém atendeu ao chamado do alarme. Quando foram avaliar a causa desse problema, eles evidenciaram que essa empresa ela estava localizada ao redor de várias vias públicas em que era muito comum passar caminhões ou carros de bombeiro, ambulâncias, e que tinham sinal sonoro muito parecido com o alarme da empresa. Quando as pessoas ouviram o alarme sonoro da empresa, as pessoas acharam que era só mais um carro de bombeiro ou ambulância passando fora nas vias públicas. Então não perceberam que aquilo era um chamado da empresa. Com isso, eles trocaram o alarme para um alarme com uma forma sonora diferente. Se não tivessem feito esse simulado usando o alarme sonoro da empresa e só fossem descobrir isso durante a emergência, seria tarde demais. Então, isso é um exemplo que mostra que, ao se fazer um simulado dentro da empresa e se utilizar os recursos e os sistemas da empresa, é que o simulado vai ser eficaz. Caso o treinamento da brigada seja feito fora da empresa, ele só pode ser considerado como um simulado de fato se ele puder ser claramente evidenciado o uso dos mesmos procedimentos e os mesmos recursos previstos no plano de emergência. O simulado é uma importante ferramenta de aprendizado. Por quê? Porque ele dá experiência aos envolvidos, acabam sabendo qual é a coisa certa a fazer e conhecendo os sistemas e processos que eles vão ser utilizados durante uma emergência. Então isso que eu estou querendo sempre reforçar aqui. Por que o simulado tem que ser feito dentro da empresa? Além disso, o simulado, como todos sabem, reforça o espírito de equipe dos brigadistas. Como conclusão, essa charge onde mostra, como moral da história,
que o aprendizado deve ser sempre antes da realidade. Bom, esses são os temas que eu selecionei e espero que vocês tenham gostado.